Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 9 de março de 2020, tempo voando, para mim, pelo menos, está sendo voando, extremamente complicado. Bom, é o seguinte, na sexta-feira, né? Nessa sexta-feira dessa semana, que foi dia 6, certo? O câmbio do país foi controlado, graças a Deus, o Banco Central, pela misericórdia, parece que é uma vez por semana só que ele tira a bunda do sofá e começa a funcionar, né? Esse controle do dólar baixou até um pouquinho, destravou um pouquinho aquele ritmo de subida. O Boletim Focus falou que o dólar vai baixar, uma tendência é baixar até o final do ano, mas já subiu. Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu tinha mostrado que o dólar, que eles tinham anunciado que o dólar ia ficar 4, e agora eles estão anunciando que vai baixar para 4,20. Então, para vocês vendo a incongruência da situação. Bom, cenário internacional está complicado. Essa segunda-feira amanheceu com as bolsas da Europa despencando, porque foi anunciado o fechamento da parte norte da Itália, ou seja, ali toda aquela região do Vaticano, tudo contenção. Isso é muito parecido com o que aconteceu com a China, então a parte econômica é muito afetada, e é o lugar mais industrial que tem, e a Itália é um dos principais países que mais movimenta o comércio do planeta. Então é complicado. As coisas nos Estados Unidos também estão aumentando, e a tendência é aumentar cada vez mais. Aqui no Brasil, o índice de pessoas com corona também aumentou de forma exponencial, de 2,4, de 4,8, de 8,16, 16,32 e assim por diante. Isso é o exponencial. E tudo isso afeta a parte da economia. Só que no Brasil, além disso daí, nós temos também mais um detalhezinho que também ajuda um pouquinho mais, que é uma cirurgia que o presidente da República vai fazer. Foi anunciado, vi hoje aqui no noticiário. Ninguém sabe do que é a cirurgia que ele vai fazer. Disse que é a última cirurgia. Como é cirurgia planejada, então não é de altíssimo perigo de urgência. Mas sabemos que toda cirurgia é perigosa porque pode ter infecção. Então fiquemos atentos a essas situações, porque isso afeta o mercado. Tudo que gera insegurança afeta o mercado. Então essa segunda-feira está... eu vou falar pra você, viu? Ela tá assim com a cara de que tem que dar um tererê nela, de afundar um pouquinho mais. Mas eu ainda, mesmo com tudo isso que eu falei, eu ainda acho, porque a nossa bolsa de valores, ela tem uma mania de toda segunda-feira ela dar uma arreibada. Ela pode cair no final do dia, mas ela tem um vício, alguma coisa estranha, eu não sei o que é, quem que são os maiores players, gestores, que eles costumam comprar alguma coisa na segunda-feira, eu acho que até para tentar digitar alguma regra. Olha, na segunda-feira começou a querer subir, então é uma tendência, sabe, para digitar um tipo de negócio de tendência. Eu acho que tem essa influência aí. Vamos ver, ainda não abriu, né? Vai abrir às 10, agora eu tô gravando às 9 horas da manhã. O dólar costuma abrir às 9h30. Aqui para mim, então não tem o lance ainda, mas é capaz de querer subir, isso é fato. Então vamos ver se o Banco Central continua trabalhando para corrigir isso daí e não permitir com que nada de ruim afete. E o tal do corona que tá botando para quebrar, que é uma coisa que não mata igual as outras doenças, mas estão tendo uma precaução assim estrondosa. Gente, eu vou falar para vocês... Tem angu aí. Essa parte da coisa, realmente eu acredito que aquela coisa da teoria da conspiração, ela está sendo implantada assim, tá? Tá tendo uma crise mundial muito grande aí, tá tendo uma queda das bolsas muito grande, o petróleo tá caindo para baixo da última guerra que teve.
E isso daí está afetando tudo quanto que é país, Venezuela, Irã, tudo quanto que é, inclusive a Arábia Saudita, os Emirados, e o Brasil também, né? Porque queira ou não queira, ele produz isso daí, afeta ele na produção da Petrobras, que vai afetar os índices da Bolsa. Então a Petrobras é capaz de cair muito mais com isso daí. Por quê? Porque a Petrobras também ela faz extração. Se a Petrobras só vendesse o petróleo, beleza, para ela estava ótimo, ela estaria muito pelo contrário, ganhando dinheiro. Mas como ela também explora, ela retira aqui o custo de retirar um petróleo, principalmente onde está, lá no pré-sal, é alto, ou seja, ela acaba tendo, abre aspas, fecha aspas, tendo prejuízo. Tá? E o petróleo é ruim, então manda para fora um petróleo ruim, então eles vão pagar uma mixaria e o Brasil compra. Olha, o que está segurando as ações do Brasil é o consumo, porque ela é única, só tem ela aqui no Brasil. Porque se tivesse um monte de empresa, vocês iam ver para quanto que ia estar batendo a Petrobras. Os minérios também deram uma queda no consumo mundial, que saiu aqui nas reportagens, né, das análises, né? Então nós estamos com esse cenário. Então nós estamos com um cenário onde o PIB caiu, onde o ministro da Economia não está tendo controle da situação financeira, ele só quer saber da parte estrutural, meu querido. Parte estrutural eu entendo que é lindo, maravilhoso, só que você tem duas vertentes. Você tem ações dentro da sua empresa chamada Brasil, que é curto prazo, que são dinheiro, bolsa, financiamentos, essas coisas, né, liberação de verba para tal, e você tem uma outra vertente que são as situações de médio e longo prazo, que são reformas, melhoramento e assim vai. Então nós não podemos pegar e colocar todas essas pecinhas em reforma. Essa retórica, essa desculpa, ela é muito perigosa. Não vamos ficar caindo nisso daí, tá? Porque o governo ele teria que ter condições de fomentar tais situações de melhora. Inclusive foi o próprio governo que fez ficar nessa situação horrorosa, deplorável. Por quê? Quando ele baixou os juros da Selic, automaticamente ele retirou a renda de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Então tinha pessoas que preferiam emprestar o dinheiro para o governo do que alugar um imóvel para o governo, por exemplo. Certo? E é o governo que quis o dinheiro emprestado. Não é, eu vou baixar o meu juros. Vai estourar. Já todos os indicadores estão falando que vai ter que subir a Selic. Vai ter que subir a Selic, porque ninguém quer comprar mais tesouro do governo. E o governo vai ficar sem tesouro? Eu não sei. Na minha imensa ignorância, na minha pobreza de entendimento frente ao nosso ministro, eu pegaria essa reserva, porque veja bem, você fala assim, eu tenho uma reserva monetária, reserva em dólar, oh, que benção, reserva em dólar. Reserva para quê? É para controlar o mercado se der algum problema. Não está controlando o mercado. Se você não está usando a reserva para ficar controlando o mercado, meu filho, você está achando que tem que deixar tudo flutuar, deixa flutuar onde a onda levar. Primeiro, quem vai mandar no país vai ser o mercado internacional ou os grandes manipuladores do planeta. Certo? Então isso é um primeiro de um ponto. Tem que tomar cuidado com isso daí. Nós temos que ter controle total do nosso país e não ficar à deriva aí olhando para onde que vai e vamos andando na mesma ondinha que tem. Isso aí é um perigo, hein? Eu não gostaria disso daí, não. Aqui o ministro nosso tem que ter saco roxo, segurar a rédea bem curta mesmo e falar, aqui no Brasil nós vamos segurar o trem, pá. Como os americanos estão fazendo, meus queridos. Reunião do cupom teve uma semana atrás, já vai ter de novo do cupom lá dos Estados Unidos. Porque os caras não querem que tenha fuga de dinheiro no país. Eles querem que continue a máquina funcionando na mesma velocidade, com corona ou sem corona. O que eles estão fazendo? Abaixando os juros. Mas não quer dizer que abaixar os juros ajuda o planeta, ajuda o Brasil da mesma forma. São mercados diferentes. Abaixar juros nos Estados Unidos funciona porque ninguém quer largar o dólar. Por mais que ele abaixa, as pessoas ficam com o dólar na mão. O máximo que for fazer é comprar ouro. Mas como está subindo muito, eles não tá ficando no dólar.
Aí, o que acontece? No Brasil, o ministro quer fazer a mesma coisa. Ministro, aqui não é Estados Unidos, aqui não tem moeda dólar, aqui tem moeda vagabunda, real. Aqui tem moeda de inflação. Lá não tem inflação, aqui tem inflação. Então, não pode usar a mesma política. Aqui é o contrário, eu tenho que atrair. É briga, é como se fosse mercado. Então, eu tenho um mercadinho chamado Estados Unidos e tenho um mercadinho chamado Brasil. O mercadinho chamado Estados Unidos, ele tem uma estrutura gigantesca, um pátio para estacionamento maravilhoso, preços incríveis, estoque incrível. E o Brasil tá com aquele mercadinho de bairro querendo concorrer com esse grandão. Então o mercadinho de bairro, para concorrer com esse grandão, ele tem que ter um diferencial. Ele tem que aumentar os juros para que chame os clientes para cá. Olha, tem um outro produto que lá não tem. Você não quer vir para cá? Aí as pessoas falam assim, nossa, os juros lá no Brasil tá alto. Agora deixa eu ver qual que é a depreciação. O dólar tá subindo porque eu tenho que trocar o meu dólar para real. Quando eu vou trocar o dólar para real, aí eu pego e compro os juros. Vamos imaginar que os juros do Brasil tá 10% dos juros da Selic. 10%. Todo mundo fala assim, olha, os juros no Brasil 10%. Aí eu pego e converto o dólar, venho para o Brasil. O real desvaloriza 15% em um mês. E a Selic é 10% no ano. Compensa vir para o Brasil? Não, mesmo com juros altos. Aí vocês vão começar a entender que a hora que bater água na bunda do governo, que vai começar agora, que está começando a vencer os tesouros diretos, os títulos de tesouro, ele vai precisar de dinheiro, não vai ter dinheiro. Ele vai ter que tentar pegar dinheiro no mercado, não vai ter dinheiro no mercado, por quê? Porque os caras que vai querer comprar tesouro não vai querer pagar nem 10% de Selic no tesouro, porque o dólar está subindo mais do que os juros do pago do Selic. É assim que funciona o cálculo, gente. É produto. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que eu pego e falo, gente, para vocês, eu quero que vocês entendam por que eu bato firme no jeito errado que eu vejo que o ministro da Economia está fazendo, que ele está destruindo o presidente da República que está ali para tentar salvar as coisas. Por quê? Porque nessa política que ele está fazendo do dólar, ele não está ajudando, ele está prejudicando nós. Por quê? Porque ele está fazendo com que nós percamos dinheiro, ele está fazendo com que nós tomamos um nariz e está fazendo com que todo mundo que queira vir comprar as empresas de fora possa vir comprar preço de banana. Banana não, porque banana tá cara. Vamos ver uma fruta que tá mais baratinha, preço de areia. Porque é assim que funciona. Então o que acontece? Ai, mas abaixar a coisa aumenta a exportação. Mentira, vai ver os gráficos, meu Deus do céu. Para de ficar repetindo igual papagaio o que os outros passam. Vai olhar lá o PIB, as coisas de importação e exportação, e eu junto com o câmbio do dólar, quanto que tava. Vocês vão ver que quando o dólar cai frente ao real, ou seja, quando o real valoriza, nós fomentamos muito mais importação e exportação. É só olhar, faz o cruzamento, eu não estou falando nada diferente. É que a mídia está vendendo uma coisa e vocês estão comprando o trem. Vocês estão indo pelo... Olha só como é que a ignorância é muito grande. Vamos lá. A mídia é a destruidora do governo Bolsonaro. Muito bem. Então, olha, a mídia é destruidora, a mídia é destruidora, a mídia é destruidora. Aí chega a mídia e fala, olha, desvalorizar o dólar é muito bom. Ué, ou ela é ruim ou ela é boa. A mídia é ruim de um lado e é boa para desculpa. Vocês estão entendendo? Gente, isso aí é um problema de bipolaridade. Vocês estão com as duas versões ao mesmo tempo, falando mal dessa e querendo essa ao mesmo tempo? Como é que é isso? Ou a mídia atrapalha ou a mídia ajuda. Não, é porque ela atrapalha falando mal do presidente, mas ela ajuda falando bem, dando desculpa da economia. Não é assim, gente. Eles estão dando a volta no pratinho e fazendo a gente cair no mesmo buraquinho.
Eu tô alertando vocês porque eu sei o que vai acontecer. Eu sei do perigo que é. Imagine, presta atenção. Do nada, presta atenção que vai acontecer. Imagine do nada, todas as bolsas começam a crescer e bombar o crescimento. Não, que agora a China represou o consumo, ela vai consumir um monte agora. Em vez de comprar um, ela vai comprar 10. Em vez de comprar um, vai comprar 10 daquele. O consumo vai ser exorbitante. Vou comprar todas as carnes que tiver, toda a farinha de trigo que tiver, todo o minério que tiver, eu vou comprar tudo. Para quem vai vender? Olha, eu vou vender um monte. Automaticamente, a hora que isso acontecer, que vai acontecer, todos os preços do planeta vai subir de forma estrondosa. Quem tem moeda firme, igual os americanos, vai ter uma inflação alta, tipo de 1,5%, 3%. E nós, com moeda podre, vai ter inflação de 50%. Esse é o perigo. Porque a hora que isso acontecer, o barril de petróleo, que tá 40, quanto? Agora, que caiu de 60, 70 para 40, por isso que tá até a Petrobras baixando a gasolina, caiu para 40, ele pega e volta para 70 em uma semana, 40 para 70, nós estamos falando, e o Petrobras não pode ficar com aquilo lá e tem que repassar. Você sabe o que isso significa? Que a gasolina que hoje o presidente fica vangloriando, que caiu para... Vamos falar que a média aqui em Campinas, aqui na cidade, é em torno de R$4. É um pouco mais, mas vamos arredondar. De 4, ele vai para 6 em uma semana. A hora que isso acontecer, greve de caminhoneiro, greve de tudo, o pau tora de um jeito. Gente, eles estão criando um gatilho inflacionário no planeta, que é a última atacada para tentar destruir, implodir tudo quanto que é planeta e criar o caos total no planeta. Para quem sabe vir o tal do anticristo salvar todo mundo. Olha, nós estamos caminhando para isso. Prestem atenção nesse vídeo que eu estou fazendo. Prestem atenção nesse vídeo que eu estou fazendo. Escutem as entrelinhas que eu estou passando para vocês. O anticristo tem que vir quando vier o caos. O caos ainda não está formado, ele está caminhando para tal. Ele vai vir como se fosse um crescimento para esticar a inflação, gerar conturbação interna, que tudo quanto que é país sai protesto por causa de combustível alto. Pouco tempo, cara. Não faz muito tempo não, é coisinha de ontem. No tempo, né? É questão de ontem que aconteceu, há pouco tempo. E não é só no Brasil, não. Aconteceu com um monte de país, aconteceu até com o Irã, aconteceu com Grécia, aconteceu com Portugal, aconteceu com um monte de coisa. De repente subir, Europa totalmente dependente de combustível, tá caindo, para eles tá bonitinho, ó. O que esses países tinham que fazer? Manter, juntar um caixa para na hora que der esse pico ao contrário, ele fala, vou manter, porque tudo que eu ganhei nessa baixa, eu vou segurar na alta. E isso é o que tinha que fazer, isso é inteligência de mercado. Se o nosso presidente, se o nosso economista fosse um economista bom de guerra, de saber como é que funciona a nova guerra mundial, que é a guerra financeira, ele faria isso daí que eu estou falando para você. Como não? Ele tá brincando de que o país não tem problema nenhum, que o mundo tá sem nada, que não tá acontecendo nada, que ele não entende nada de guerra, e muito menos da parte espiritual, porque se ele entendesse ou visse alguma coisa, ele já viria o que estava acontecendo e tomaria toda a precaução. Então vocês prestem atenção. A mídia ainda vai falar, nossa, agora tá bom, tá começando a crescer. Vai vir tudo a preço a cavalo, sobe tudo. Até as coisas da China, que é baratinho, China é baratinho, né? Não, vai subir preço também. E aí o planeta vai falar assim, precisamos da China urgentemente de novo, para fazer elas vender coisas mais baratinhas para regular o mercado. Nada é por acaso o que está acontecendo, hein?
Vocês podem ter certeza que nada é por acaso. Eu tenho mais medo da economia mundial, da economia, do que do gripe corona. Eu tenho muito mais medo disso. Vocês podem ter certeza. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.